Se eu disser Áries, imagino que a maioria de vocês pensará no signo do zodíaco. Sim, faz sentido. Provavelmente é a primeira imagem que vem à mente ao usar esse termo. No entanto, Áries também pode significar o famoso instrumento de cerco, introduzido pelos antigos romanos e que atravessou os tempos até mesmo através da Idade Média e do Renascimento. Um sistema para derrubar as fortificações inimigas ou derrubar os portões das fortificações inimigas e conseguir entrar nas fortalezas. Áries, sem fazer publicidade, também é uma conhecida marca de eletrodomésticos italianos. E Áries, há mais de 20 anos, também é o nome escolhido para o último, em ordem de tempo, dos Main Battle Tank, ou seja, os principais tanques de combate do exército italiano. É chamado exatamente assim, Áries. Mas Áries, na história militar italiana da Itália Unida, portanto, desde 1861 em diante, lembra principalmente a 132ª Divisão de Infantaria Blindada. A 132ª. Blindada, uma divisão que nasceu em 1939. Morre no final de 1942, após ter escrito páginas da história que permanecerão indeléveis e que atravessaram os tempos, inclusive através da Idade Média e do Renascimento. Um sistema para derrubar as fortificações inimigas ou derrubar os portões das fortificações inimigas? O Marechal Erwin Rommel, em suas memórias, sempre definiu os soldados, os tanquistas, os atiradores do ariete, como exemplos absolutos de soldados com o ariete. Perdemos nossos camaradas italianos mais velhos, dos quais, devemos reconhecer, sempre exigimos mais do que eles eram capazes de fazer com seu mau armamento. Assim escreveu Rommel em suas memórias. E há que se dar razão ao grande general alemão. O ariete foi por muitos anos a fiel companheira do deserto, mas ainda mais foi a fiel companheira do Deutsche Afrika Korps. Depois da Panzerarmee, África representou a ponta de lança do exército real na África do Norte. Também foi a companheira ideal de muitas batalhas, desde o fundo da Cirenaica até chegar a El Alamein, onde teria terminado a sua história. Mas como nasce a arma blindada no exército real? É preciso dizer que enquanto outros estados pensamos na União Soviética, na Alemanha nazista, já faz tempo, colaboravam, mesmo que em segredo, para desenvolver o que seria a arma dominante dos campos de batalha em terra, ou seja, o tanque de guerra. Em outros lugares, como França e Grã-Bretanha. A partir dos anos 20, e principalmente dos anos 30, doutrinas diferentes foram desenvolvidas. Começando pelo carro cruzador, que teria sido o preferido pelos britânicos. Mas também o carro de infantaria, ou seja, um tanque destinado a acompanhar o papel da infantaria e não a agir de maneira independente. Diferentemente, por exemplo, do carro cruzador, que tinha a necessidade de trabalhar em velocidade, atingir rapidamente o adversário e depois se retirar. Na Itália, bem, a doutrina militar italiana, após a Grande Guerra, permaneceu ancorada por muito, aliás, tempo demais, justamente aos conceitos da Grande Guerra. Uma guerra defensiva a ser conduzida em trincheiras, com enorme dispêndio de energia, com grande atenção à artilharia, mas também ao engenho, e uma confiança, às vezes excessiva, na infantaria a pé. Quando o exército real deve intervir? Nos anos 30, começando pela guerra na Etiópia, passando pela intervenção na Espanha, até a invasão da Albânia, a lafateria desempenha um papel central, na verdade, como protagonista absoluta. E é um período, meados dos anos 30, em que, na verdade, os tanques já começam a se destacar. Os próprios italianos na Espanha percebem isso, tendo que enfrentar os tanques da série Bastrochodiniwais Tank, que vem da União Soviética. Os tanques fornecidos ao corpo de tropas voluntárias serão rebatizados de latas de sardinha, porque não são verdadeiros tanques. São tanquetes! São veículos de esteira muito leves, blindados apenas para a infantaria, que servem essencialmente como batedores rápidos. As capacidades de combate são extremamente limitadas, quase inexistentes. Este é o grave problema do exército real em relação a uma guerra moderna. Não está atualizado. Faltam os meios. Faltam as doutrinas. Faltam os meios, porque os próprios meios blindados são antiquados. São considerados apenas como elementos de rápida ruptura ou de reconhecimento sempre rápido.
Faltam caminhões para transportar as tropas que ainda precisam se mover a pé ou usar meios de tração animal para os armazéns, e não só. Por outro lado, vemos exércitos, o alemão em primeiro lugar, mas o soviético, depois o inglês, que estão cada vez mais equipados. Em termos de motorização e blindagem, e posteriormente mecanização. Com o início da Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939, o Régio Exército está obviamente despreparado. É um dos motivos que levam Mussolini a recusar a possibilidade, pelo menos no início, de entrar na guerra. O Estado-Maior do Exército afirmou que o Régio Exército não está preparado. A Força Aérea ainda se baseia em grande parte em biplanos para caça e para caça, pensando que ainda estão atualizados. Ver-se-á nos primeiros meses de guerra que o cálculo estará errado. A Marinha Real, que é o orgulho da Itália fascista. Em um contexto militar, sim, conta com navios teoricamente poderosos, bem armados, muito rápidos, mas falta proteção aérea, falta radar, falta de muitos pressupostos. Mas vamos continuar no terreno terrestre. É 1939 como mencionado, e em 1939 foi criada a primeira divisão blindada do Exército Real. É a 132ª Ariete. Foi inicialmente criada na zona da Ligúria, perto da fronteira com a França. É mantida nos dias do ataque da famosa facada nas costas como reserva. Não é utilizada. Inicialmente, a Ariete é armada em seus batalhões. Tanqueiros com os péssimos tanques L, os tanques leves, os tanques de que falávamos antes, tanques de poucas toneladas, que não resistiriam à comparação. Imagine com os tanques alemães, nem mesmo com os franceses. Os franceses, aliás, alinham alguns tanques potencialmente muito bons, mas com a doutrina errada de fragmentação. Na infantaria, diferente dos alemães, eles não são agrupados. Pouco a pouco, a divisão Henriette, que como mencionado é mantida como reserva, começa a mudar, substituindo os tanques L, inadequados pelos novos tanques médios, não nos M11, que se mostraram péssimos na África Setentrional. Os M11, além disso, mais do que tanques, são canhões de assalto, com o armamento principal na casa-mata e na torre giratória apenas metralhadoras. Mas são os novos M1340 os primeiros verdadeiros tanques médios italianos, tanques de 13 toneladas mais leves em comparação com as contrapartes alemãs, ingleses, franceses, mas que já têm sua própria dignidade operacional. Com este armamento, que é substituído aos poucos, a divisão é transferida para Nápoles. De Nápoles, no início de 1941, começa a transferência para a Líbia. Por que a Líbia? Porque em dezembro de 1940, o grande exército do Marechal Graziano é aniquilado em Sidi al-Barrani, um enorme núcleo, teoricamente invencível, de divisões apoiadas, todas as infantarias apoiadas por um núcleo blindado, o chamado agrupamento. Malete é varrido, em preparação, erros táticos, erros estratégicos. Há um pouco de tudo na derrota de Graziani, que foge a toda velocidade para o oeste, passa uma após a outra, as fortalezas, e continua a repetir para Mussolini, que o intima a parar e lutar, que tudo está perdido. E no caminho da fuga, também perde os resíduos das várias divisões. Até mesmo quando as forças australianas chegam a Tobruk, elas o fazem com os M11 capturados dos italianos em Sidi al-Barrani, onde um grande canguru branco foi repintado em carre. Para testemunhar a passagem de comando, os novos proprietários desses veículos, que permanecem modestos. A Ariete é enviada para a África para tentar a reconquista, não sozinha, porque vai apoiar uma nova formação alemã. O que se tornará o famoso Corpo Africano, enviado por Hitler para apoiar o aliado italiano que está em sérias dificuldades. Inicialmente, as relações de força são, pelo menos em termos numéricos, decididamente favoráveis aos italianos, que contam com várias divisões. A melhor, claramente, é a Ariete. Os alemães desembarcam inicialmente com as vanguardas de uma divisão leve. Poderíamos defini-la como um protótipo de divisão mecanizada, depois eles também obterão uma divisão blindada. E com poucos homens, poucos tanques à disposição. No final de março de 1941, o novo comandante Erwin Rommel lança a primeira ofensiva. Ele justifica como um reconhecimento. Armata ataca os britânicos e seus aliados em Marcélia Brega, no fundo da Sirtica.
Os britânicos, que enviaram boa parte de suas forças de materiais para a Grécia para apoiar o novo aliado helênico, não resistem ao impacto e, após meio-dia de combates, se retiram. Ao ariete é dado o trabalho de servir como uma das 3 pontas do tridente que deve reocupar a Cirenaica. Ao longo da crista, sobe um grupo de reconhecimento da divisão leve alemã, juntamente com as divisões de infantaria italiana. Um regimento blindado alemão passa ao sul do Gebel e tenta se mover para Tenaglia, em direção à antiga fronteira com o Egito. No meio passa Arrietty, que reconquista vilas, encontra os colonos italianos para recebê-la até parar em frente a Tobruk. Já falamos sobre isso. A grande fortaleza sobre o mar que se mostra inexpugnável, a fortaleza amaldiçoada sobre a qual se acumulam maldições sobre maldições sobre maldições. De qualquer forma, o vídeo está disponível no canal para reassistir. A partir daquele momento, para Rommel, Arrietty é uma valiosíssima companheira de batalha. Ele vê isso em Bedafog, onde o 4º Regimento de Tanques perde grande parte de suas forças na batalha. Ele vê isso na primeira batalha de Bir el Gobi, em setembro de 1941, e depois durante a ofensiva britânica Crusader, que é lançada em novembro. Quando as forças ítalo-alemãs estão prontas para lançar o último assalto a Tobruk e são pegas de surpresa, Arrietty cobre a retirada ítalo-alemã, novamente em direção a Sirtica. Ele luta em Bir Kremissa, luta em Sidi Rezek, luta até chegar a Ela Geila e Jerdabia. Em 26 de dezembro, onde chega com as forças agora reduzidas ao mínimo, apenas 6 tanques, um batalhão de Bersaglieri e metade da artilharia divisional. Muito pouco, no entanto, a divisão ainda está de pé. É necessário um ciclo completo de reorganização, de rearmamento, claro, um ciclo que é retardado pelos suprimentos para a Itália, que nem sempre chegam ao destino. Cúmplice nisso o contra-espionagem britânico, que, aproveitando as pesquisas de Alan Turing e outros cientistas em Bletchley Park, conseguem decifrar as mensagens da máquina Enigma alemã. Graças a isso, os britânicos afundam muitos transportes italianos que levam suprimentos e meios para a África. Mas na primavera de 1942, Arrietty está novamente pronta para lutar. É a nova ofensiva de Rommel, a de Ain el-Ghazala, a fonte da Gazela Rommel. Em maio de 1942, recomeça a toda velocidade e realiza um massacre de brigadas aliadas. No caldeirão de Ain el-Ghazala, Rommel organiza seus jardins do diabo, as armadilhas de minas e canhões antitanque, nas quais atrai as brigadas adversárias, despedaçando-as uma após a outra. A Arrietty recebe a tarefa de ocupar um posto avançado em Bir Akeib, e é um posto mantido por uma brigada da França Livre. São membros da Legião e não só. Sob o comando do general Koenig, a luta é dura, é implacável. Os franceses montaram um campo minado ao redor do campo Trincherá. Atrás das minas, mais canhões antitanque. Os tanques do Arrietty, se não explodirem nas minas, são perfurados um após o outro pelos canhões franceses. Para vencer a guarnição, é necessário apertar o cerco a Bir Hakeim e esperar que os franceses, agora com falta de água, munições e alimentos, decidam. Noite e hora de abandonar a fortaleza, aproveitando uma brecha no campo. MILATO. Eles deixam para trás apenas mortos e feridos. É o próprio Rommel indo procurar a rede nos dias de Gazala. Ele não sabe onde ela acabou. Ele a encontra remendada, ferida, mas a leva de volta ao ataque. São os atiradores do Ariete que acabam primeiro sob Tobruk outra vez, sempre aquela fortaleza. São os engenheiros do 31º Batalhão que vão ao ataque das fortalezas dos campos minados de Tobruk, desminando-os um a um, abrindo o caminho uma vez que a fortaleza no mar foi tomada. É o momento de lançar-se na perseguição dos ingleses que estão em fuga. Pare que tudo sorri para as fortunas de Rommel e do exército ítalo-alemão. Até aquele lugar que se tornou lenda, El Alamein, uma palavra que em árabe significa as duas bandeiras. Em El Alamein, a ofensiva ítalo-alemã para... Na primeira batalha, os britânicos, mesmo ainda com falta de recursos e reforços, conseguem com um esforço enorme parar a ofensiva. No decorrer desta batalha, o próprio exército ítalo-alemão, o próprio Arrietty, sofre uma perda muito pesada. A morte em Marsa Matruh de Ettore Baldassarre, o comandante do corpo blindado italiano, que após ter relatado aos seus oficiais durante um reconhecimento de carro, é metralhado até a morte por um Spitfire. É um mau presságio.
O Ariete se recupera, se estabelece ao longo de uma linha defensiva após a Batalha de Alamalfa e segue para o sul, acompanhado pela 21ª Panzerdivisione alemã. É aqui que, durante a segunda Batalha de El Alamein, entre o final de outubro e o início de novembro de 1942, ocorre o verdadeiro sacrifício dos tanquistas do Ariete. Arrieta chega à batalha decisiva com as forças reduzidas. Conta com cerca de 100 de tanques. A maioria são M14, a evolução do M13 uma tonelada a mais. Mas mesma filosofia construtiva, mesmo canhão de 47 na torre, mesmos defeitos. Poucos veículos autopropulsados que fizeram a diferença no deserto. Esses veículos foram construídos no chassi do M13 e depois do M14 e armados com excelentes peças antiaéreas, a partir do qual a velocidade inicial do cano conseguia permitir aos tanquistas penetrar as armaduras adversárias. Os atiradores são apenas uma companhia, poucos e ainda assim, mesmo abaixo do efetivo, com meios às vezes recondicionados. Cesto de uma maneira justa e boa. L'Ariete luta por 12 dias, sofre os bombardeios devastadores dos britânicos. Depois suporta os assaltos, um após o outro e ainda. No dia 3 de novembro, quando a batalha já está piorando, Arriete está cobrindo o sul, onde a manobra de Tenaglia poderia ocorrer. Onde a manobra de Tenaglia vai acontecer. No dia seguinte, os britânicos chegam em força, atacam de maneira violenta. O general Arena, último comandante do Ariete, pede aos seus um esforço titânico, resistir a todo custo. É preciso cobrir a retirada das unidades que estão na costa. Por volta das 15h30 de 4 de novembro de 1942, o general Arena envia uma última mensagem de rádio ao Estado-Maior ítalo-alemão. Tanques inimigos irromperam ao sul. Com isso, Ariete se encontra cercada a cerca de 5 quilômetros a noroeste de Biriland. Tanques, Ariete lutando, não haverá mais comunicações, a Ariete está sendo destruída. No local, os últimos tanques lutam, disparam todas as munições que têm. Os Bersaglieri começam a atacar os tanques. Inimigos desarmados, tentam lutar com granadas, tentam subir nas torres inimigas para colocar uma bomba ou uma garrafa molotov. Seguindo o exemplo dos rapazes da Folgore, tudo é inútil. É uma batalha perdida, Ariete está destruída. Pouquíssimos sobrevivem ao massacre. Apenas o 13º Batalhão sobrevive com poucos tanques, juntamente com os últimos Bersaglieri e os semoventes, movendo-se para o norte. Rumo a Fuca, o campo de aviação. Cerca de 20 veículos superlotados, alguns com soldados, buscam uma rota de fuga do deserto. Em Fuca ocorre outro massacre. Nem metade das forças sobrevive. O que resta do Ariete se reúne em uma nova formação. O Grupo Tático Ariete, que é constituído com os restos do Ariete, da outra divisão blindada, a Litório da 100ª Trieste motorizada, aquela que mais avançou. Na primeira batalha de El Alamein, essas forças são reorganizadas defensivamente, embora basicamente tenham que fugir. Eles voltam para trás: Fuca, Marsa, Matru, Sidiad, Barravi, Solu, Bardia, Tobruk, Derna, Benghazi, Marcel Brega e Lagueila. Todos eles atravessam a Cirenaica até chegar a Sirtica. Da Sirtica sobem para a Tripolitânia e da Tripolitânia, na Tunísia, ocupada após o colapso da França de Vichy. E é precisamente na Tunísia que termina a história do que resta da divisão original Ariete, que é destruída em seus restos entre o final de abril e início de maio de 43. O nome Ariete será levado adiante, porque mais tarde será reorganizada uma nova divisão, a 135 graus. Ariete II é chamada, não está ainda em pleno efetivo, quando é confiada ao general Rafael Cadorna, herdeiro da famosa dinastia Cadorna, a quem é atribuída a tarefa de defesa de Roma. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Cadorna e seus soldados lutam de maneira exemplar, energética, mas quando a cadeia de comando superior se dissolve, quando chega a ordem de recuar, então Cadorna deve se esconder. Entrar no movimento de resistência junto com muitos outros soldados. E também já falamos sobre isso. No pós-guerra, o Ariete é resolvido mais uma vez, ainda desta vez baseado em Friuli, em Tauriano, província de Pordenone, não muito distante de Spilimbergo. É lá que o Ariete foi reconstituído, primeiro como divisão, atualmente como brigada blindada, sempre ponta de diamante, agora armada, como havíamos dito no início, com o Main Battle Tank, que leva o mesmo nome, Ariete.
Uma garantia de capacidade, de vontade de lutar, de capacidade de resistência. Como o animal, que também símbolo de teimosia, de obstinação, nunca quer se render. Eis a lembrança da primeira Ariete. Sobrevive hoje, mais de 80 anos depois, graças ao sacrifício daqueles jovens que morreram na África em uma guerra inútil. O que se sacrificarão? Na defesa de Roma, em Monterose, sem saber que o rei e o governo já haviam fugido. Hoje, a La Ariete é outra coisa. É uma brigada. Está frequentemente envolvida não apenas em questões de treinamento, mas também em missões de paz. E vale a pena apostar. O espírito dos tanqueiros, o espírito combativo, o espírito pugnaz e persistente permaneceu intacto desde aqueles dias. A Eleanor Mayne, a Tobruk, a Bir Hakeim, a Enel Gazala, a Bir El Gobi, até os dias de hoje. Obrigado a todos!